Se a gente pegar o tema desse momento tão ímpar nas nossas vidas e fazermos uma autoanálise, nós temos motivos para estar aqui. Glória a Deus. Então, passei desde quarta-feira estudando e sentindo a presença de Deus. Sentindo a presença de Deus. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, nós estamos falando do próprio Deus em forma de Espírito. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes por estar nessa noite aqui. Eu estou feliz. Glória a Deus. Principalmente por ter essa oportunidade de falar do amor de Deus. Queridos irmãos, ontem nosso irmão Edson, ele foi bem inspirado por Deus, inclusive para falar, por coincidência, no livro de Daniel, a qual eu usaria o mesmo texto para falar sobre viver plenamente, usando como base a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, era assim que o irmão lá da tapiocaria, tem leve fazia quando os irmãos estavam desatentos no grupo. Saudoso irmão, lembra muito bem dele. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para falar do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e ter sua vida transformada, é necessário você viver a plenitude do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, serei rápido porque a minha voz daqui a pouco vai querer dar uma falhadazinha e eu guardei os cartuchos para ministrar aqui a palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 1, tem essa narrativa de uma história bastante conhecida por todos nós. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles passaram por um momento muito difícil na vida deles. Glória a Deus. Porque nós falamos de jovem, mas serve para todos nós. Nós também, adultos, não que eu não seja mais jovem, ainda estou nos meus 30 anos, mas serve para todos nós. Porque a história desses três jovens é um momento de dificuldade. Aleluia! Para a gente se alegrar e se regozijar no Espírito Santo de Deus no momento bom, é tranquilo. Mas você mostrar que é cheio do Espírito Santo de Deus em um momento difícil da sua vida é difícil. A palavra de Deus diz que quando o rei Nabucodonosor, no seu 3º ano de reinado, que tomou posse de Jerusalém em uma guerra, ele mandou um dos seus servos escolher os jovens que faziam parte do reinado para ir para, aleluia, para a Babilônia para aprender sua cultura, comer das suas comidas, aleluia, e viver como eles. A intenção dele era tirar o Espírito Santo de Deus daquele povo, tirar eles da cultura, envergonhar o nosso Deus. E me diga uma coisa, ele não tinha mais nada a perder, ele já tinha perdido os seus parentes. Aleluia. Mas há uma diferença. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa diferença reinava sobre eles, e eles tinham um temor porque ele vivia a plenitude da palavra de Deus. Aleluia. Olha só, não bastavam ser jovens, eles tinham perdido tudo, vivendo agora sob o domínio do rei a qual perseguia o povo de Deus. Mas eles não se afastaram do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, ontem Edson, quando ministrava a palavra de Deus, dizia bem claro: onde você estiver, esteja sempre presente na palavra de Deus,
Aleluia. Aleluia. Mas claro, aleluia, a atitude que aqueles 3 jovens tomou foi não, aleluia, desobedecer a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, isso serve de lição para todos nós. Aleluia. Hoje nós estamos vendo uma festa pagã do mundo, onde as pessoas estão sendo servidas por iguarias de Baal, de Nabucodonosor, e eles estão se alegrando de uma forma, aleluia, falsa. Mas diferente dessas escolhas, eu te convido, aleluia, a se alegrar nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, aquele que nos escolheu, aquele que nos impulsionou a estar aqui, ele não mudou, ele é o mesmo. Só basta eu e você tomar a escolha verdadeira, que é se encontrar plenamente em Jesus e ter a sua vida transformada. Sim ou não? Tudo. As coisas do mundo também não são diferentes. O mundo é funcionado por espíritos. Sim ou não? E da mesma forma que existe o Espírito Santo de Deus, existe a potestade do mal. E o mundo ele é impulsionado por isso. Porque como nós damos lugar a ser cheios do Espírito Santo de Deus, o mundo também dá lugar para ser cheio do Espírito Santo não, do mal. Eles dão essa liberdade, aleluia, porque vivemos hoje peste, fome, guerra, terremoto, filho contra pai, nação contra nação. Não é outra coisa, é o espírito do mal, aleluia, sobre a terra. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam muito bem pensar: não tenho mais o que perder. Eu não tenho mais o que perder. Aleluia. Mas eles não negaram a sua fé em Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, a igreja de Deus hoje, ela continua viva, justamente porque pessoas cheias do Espírito Santo de Deus teve encorajamento de abrir mão de suas vidas para anunciar o Evangelho. Aleluia. Quando eu estava estudando sobre dias de Pentecoste, aleluia, cheguei a ver um vídeo que fala sobre a rua, aleluia, as luzes, que falou justamente, aleluia, glória a Deus, sobre dias de Pentecoste. Essa rua, ela foi marcada, aleluia, por uma história belíssima do cristianismo pentecostal, no ano de 1906, aleluia, na Califórnia, glória a Deus, onde o pastor se levanta para orar, e aquela oração foi intensificando outras pessoas, e o Espírito Santo foi tomando outras pessoas, e outras pessoas foram cheias, e outras pessoas, aleluia, aleluia, foi sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus e tendo uma vida transformada, a ponto de os cultos durar 5 dias constantes, e as pessoas não se apartar, aleluia, do Pentecoste que estava acontecendo. Glória a Deus, aleluia. E através dessa história, desse Pentecoste que aconteceu lá na Califórnia, surgiu um ministério também no Brasil, com missionários que foram impulsionados para trazer o Evangelho de Deus. Glória a Deus.
E na nossa igreja, a missão evangélica pentecostal do Brasil não foi diferente. Nós hoje estamos aqui porque alguém cheio do Espírito Santo de Deus abriu mão de suas vidas para trazer esse evangelho libertador e pentecostal que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Mas as pessoas não têm mais acreditado da mesma forma, a ponto de até mesmo duvidar do poder de Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Quando eu vejo os irmãos de realizar, eu vou pegar sim ou não. É o que, sim ou não? Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o rei manda chamar aqueles jovens e diz que todos os jovens eles estavam diferentes de todos os demais pela sua formosura. A palavra de Deus diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não provou das iguarias do rei, ele não tomou da bebida que o rei oferecia, ele não se deleitou na presença do rei. Ao contrário, ele se alimentava do que o Espírito Santo de Deus lhe ordenava. Aleluia. Isso é a atitude louvável de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Talvez uma boa parte de nós que estamos aqui não tivesse tirado proveito ao ouvir o querer de Deus. É triste isso. Aleluia. Mas nessa noite, Jesus está mandando o Espírito Santo de Deus a essa casa para que eu e você venha ser impulsionados e cheios do Espírito Santo de Deus, e nos convida a ter uma vida plena. Como é ter essa vida plena? É ter Nabucodonosor dizendo: olha, eu vou te dar o melhor comer, eu vou te dar a melhor roupa, eu vou te dar o melhor anel, e você dizendo: não, eu quero o Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser tomado pelo poder de Jesus, pelo poder de Jesus. Não é o iguaria que vai te tirar da presença de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas tem muito crente que é massageado pelo ego e não tem coragem de se aquebrantar na presença de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou citar um exemplo. A palavra de Deus diz que Jesus manda para Naamã: olha, Naamã, tu vais ser curado dessa lepra se tu mergulhar 7 vezes nesse rio. Naamã, o homem forte, cheio de querer, diz: como é que pode eu mergulhar nesse rio? Um rio sujo, tem rios melhores para mim mergulhar. Mas não é o seu querer, não é o meu querer, é o querer de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Você dá para ser, aleluia, simplesmente obediente. Aleluia. E ele, pelo seu ego, não quis ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quebra o teu eu. Dá com raiva do teu irmão, vai deixar de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de sentir a alegria de papai por causa disso. Quebra o teu eu, deixa de ser ganancioso, deixa de viver longe da presença de Deus por causa do seu querer. Aleluia. Naamã já não tinha mais outra alternativa a não ser mergulhar 7 vezes naquele rio.
Jesus, para te encher do Espírito Santo de Deus, me responda. Vai ser necessário Ele te quebrar todinho, para tu entender o que Ele quer fazer na sua vida. E diz a palavra de Deus que Naamã começou a mergulhar. Mergulhou. Na 7ª vez, Naamã, ele sai purificado. Não é o seu querer, é o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quer ser cheio? Quer ser cheio? Escute a voz de Deus. Faz o querer de Deus. Tenha uma vida plena. És um homem que estava aqui, que não era nada oculto, isso é verdade. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus sabe disso. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele poderia ter se prostrado, porque o decreto do rei era: quando tocasse os tamborins, todos tinham que se prostrar de uma só vez. Aleluia. Eu até posso imaginar o povo se prostrando. Ei, o povo se prostrando, mas lá tinha três de pé, que não se prostrou, porque estava cheio, avivado pelo Espírito Santo de Deus. É o diferencial de quem tem vida plena. É sabendo que pode morrer, mas que Jesus pode livrar. É sabendo que pode perecer, mas Jesus pode livrar. É sabendo que por mais que pereça, tem a salvação e a vida eterna em Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas eu sou tão jovem, eu não entendo o querer de Deus. Eles eram jovens. No livro de 1 Samuel, capítulo número 3, o verso 10, diz que Samuel ouvia uma voz e não entendia. Glória a Deus. Ele ouvia uma voz e não entendia aquela voz te chamando. Glória a Deus, sim ou não? E eu só vendo do próximo ano, viu? E diz que quando te chamou pela 3ª vez, ele se incomodou. Vai até o servo ali e diz: servo ali, tem uma voz que me chama. E ali, cheio do Espírito Santo de Deus, diz: quando essa voz te chamar, fala que o teu servo ouve, vai ser a tua resposta. Talvez você não esteja entendendo a voz de Deus. Aleluia. Mas nessa noite, quando você chegar em casa, ou no seu caminho para casa, quando a voz de Deus soar, tu vai dizer: fala, porque aqui tem alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que tem a vida plena e quer ouvir o que tu queres falar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vocês são a geração eleita. Vocês são a geração do avivamento. Porque Jesus, Ele está vindo buscar a sua igreja e não se tarda. É preciso viver os últimos dias de forma intensa, porque Jesus está às portas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se engana o homem achando que Jesus vai olhar pela aparência, mas que na verdade, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, basta que o seu coraçãozinho esteja, aleluia, contrito, quebrantado, para que Jesus possa fazer morada. Quer um exemplo? Sim ou não? A palavra de Deus diz que um homem de pequena estatura ouviu falar a respeito de um Deus sobrenatural, um Deus que pode, e de fato Ele é, todo o poder está nas suas mãos, e operando Ele ninguém pode impedir. Jesus, uma certa vez, na palavra de Deus, teve um encontro com um homem chamado Zaqueu, homem publicano, cobrador de imposto, cheio da grana.
ele não estava mais pensando naquilo, porque ele não encontrava nada de felicidade. E ele decidiu ter um encontro com Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus encontrou nele um coração quebrantado e disse: olha, Zaqueu, hoje convém estar em sua casa. É um exemplo para todos nós. Quer ter a vida cheia, quer ter a vida plena em Jesus, quebrante o coração e deixa Deus entrar. Aleluia. É vida plena, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegar até aqui não é fácil para ninguém. Abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do querer, dos desejos carnais, do que o mundo tem para oferecer. Aleluia. Não é fácil, mas é prazeroso. Glória a Deus. Pastor Anderson, mas em meio à caminhada, eu levei tantas pedradas e não consigo mais ser cheio. Quer um exemplo, sim ou não? A palavra de Deus diz que Jesus, Ele nos usa como um vaso na mão do oleiro. Quando estamos todos quebrados, deslacerados, só os cacozinhos, Ele nos pega e nos molda. Aleluia. Quando Ele nos molda, Ele nos refaz. Glória a Deus. Quer ser cheio? O oleiro está aqui. Quer derramar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Desce na mão do oleiro, porque hoje Ele quer tratar conosco para que nós possamos ser cheios do teu poder. Aleluia! Anjinhos, não sabemos o que há de acontecer daqui para frente. Não sabemos. O homem usa a Constituição, usa as leis para deferir a igreja de Deus. Nós somos perseguidos desde quando surgimos, aleluia, até os dias de hoje. Então não sabemos o que há de acontecer, se vamos continuar tendo essa liberdade de falar de Deus. Mas eu quero lhe dizer, quanto mais a igreja de Deus seja perseguida, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode apagar, aleluia, aquilo que Deus separou, aquilo que Deus encheu, porque, aleluia, ninguém há de contrariar Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava lá no meu trabalho, eu lembro sobre esses três jovens, eu muito me alegrava. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Infelizmente, boa parte de nossa juventude está se perdendo no mundo. Uma boa parte. O pecado nem mesmo se envergonha mais. Antigamente, nós errávamos, nós tínhamos até vergonha dos nossos pais. Nós tínhamos vergonha, se sentir constrangido por isso. Hoje não. Mas é porque elas não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Elas estão cheias do Espírito mal. Aleluia. É uma triste realidade. Quando eu li o tema, eu até me senti impactado por isso. Porque hoje nós vemos que as igrejas não querem mais pregar santidade, plenitude, Espírito Santo de Deus.
pessoas firmadas na rocha, porque se alimentam somente de iguarias, não se alimentam da verdade. Mas a verdade é essa. A palavra de Deus diz que não há outro jeito de nós irmos para o céu, ao não ser entregar nossa vida a Jesus como Salvador. E quem entrega a vida a Jesus e se alimenta dessa palavra, tem uma vida plena em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Juventude, não abra mão das promessas de Deus. Jovem, não abra mão das promessas de Deus. Isso serve para todos nós. Às vezes dentro de nós o Espírito Santo de Deus nos incomoda, sim ou não? Olha aí. Sim ou não? Sim. Gostei dele, só peste. É verdade. Glória a Deus. Então quando você estiver lá no seu colégio e tiver alguém te impulsionando, hora que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, seu pastor não vai ver, e o Espírito Santo de Deus que há dentro de você, não vale não? Pois deixa eu te dizer, que sacude mesmo, que o seu pastor, o presbítero da igreja, o pastor lá Natal, não vai salvar você. Não vai salvar você. Quem pode te salvar é você mesmo, se afastando, aleluia, do mal e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu nunca vi crente cheio do Espírito Santo de Deus se envergonhado. Eu nunca vi. Aleluia. Sim ou não? Bom, vou encerrar se não está gostando. Então, meus irmãos, não abra mão de viver a plenitude de Deus, de ter uma vida correta em Deus. Pastor, e se eu errar? Jesus, olha o exemplo, olhou lá do céu e não viu o justo sequer na terra. Essa pergunta a Deus, siga e deixe para trás, se purifique mais. Quer ser cheio? Ore a Jesus. Lá na rua As Rusas, o pessoal orava 5 dias em seguidas, era uns substituindo os outros, parava um dia, voltava de novo. Quer ser cheio? Está aí um exemplo. Ore no seu trabalho, ore na sua casa. Quando tiver aquele probleminha lá no seu lar, ore. Tem muito crente que vai rogar a praga. Meu irmão, vá lá a Deus, peça um conserto que transforme Jesus. Aleluia, que Jesus transforme. Mas nessa noite, na cidade de Egito, tem uma igreja que vai buscar e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Fica de pé, vamos louvar. Cadê o irmão do violão? Deixa Deus te usar, vaso. Oh glória. Eu e ele é das antigas, nós é do tempo